tudo bem? Tudo, podemos? Força, força, entrem. Oi? É, um gatinho. Alô, Rita, obrigada por nos receber. Não, obrigada eu por virem. Olha, tens algum ritual que queiras fazer antes de começarmos? Não, já está. Tenho aqui o meu café, por isso podemos começar. Tens algum sítio em casa que uses só para escrever? Sim, vou-te mostrar. É o meu escritório. Aqui está ele. É o meu sítio favorito da casa. O que é que tens sempre na tua secretária quando escreves? Olha, montes de coisas, na verdade. Eu não sou, quando estou a escrever, não sou uma pessoa muito arrumada. Normalmente sou, mas a escrever não. Então tenho um computador, eu escrevo sempre no computador. Tenho montes de canetas para sublinhar coisas. Tenho a minha agenda, que é super importante para mim. Tenho coisinhas bonitas só para também dar ali um arzinho de vez em quando estou a escrever. Cadernos, agenda, montes de coisas. Ouves música enquanto escreves? Sim, mas não pode ter letra. E há pouco tempo descobri que há umas playlists das minhas músicas favoritas em piano e então tenho usado sempre. E como é que consegues manter-te focada? Olha, não é muito fácil, mas eu tenho alguns truques. Um deles é este cubo que eu uso. Ele tem temporizador, então basicamente ele podes pôr 5, 15, 30 ou 60 minutos e quando eu preciso mesmo de estar focada, ponho o telemóvel em modo de não perturbar e ponho isto a avançar e durante meia hora, uma hora estou ali focadíssima e não penso noutra coisa. Quanto tempo dedicas à escrita? Olha, dedico. Vai depender um bocadinho da fase do processo em que eu estou, mas por norma eu gosto de escrever das 10 à 1. Ok, escreves por metas? No início, não. No início preciso saber onde é que estou, sabes? Orientar-me, perceber que tipo de história é que estou a contar, qual é a voz daquela história, mas quando encontro isso, faço metas de palavras diárias. Mas tens folgas? Tenho ao fim de semana, mas de resto sou sempre muito focada. O que é que fazes quando tens um bloqueio criativo? Vou lá fora, ali passear. Tenho aqui um parquezinho ao pé de casa, então vou passear. Vou fazer outras coisas, vou ler um bocadinho, colorir, ou às vezes, se sentir que preciso mesmo de escrever, escrevo outras coisas que não estejam relacionadas, só para tirar a cabeça daquilo que estou a escrever. Escreves no computador ou à mão? Normalmente no computador, quase sempre, só que às vezes vou-te mostrar. Às vezes há uns momentos em que eu preciso mesmo de sair de dentro do computador, sabes? E então, às vezes há aqui momentos, pode acontecer duas coisas. Ou eu defino o que é que quero contar no caderno, não está muito bonito mesmo em termos de escrita, é só o que é que eu preciso de contar aqui, o que é que eu preciso dizer. E há outros momentos em que os capítulos só saem mesmo escritos à mão. E então estes capítulos normalmente eu guardo porque acho super fofo depois de ter tudo escrito à mão. E como é que constróis as tuas personagens? Elas partem quase sempre de temas que eu quero explorar. Normalmente não penso nas personagens antes da história. A história vem primeiro. Mas depois gosto sempre de tentar pensar como é que elas vivem. Eu não sou daquelas pessoas que faz logo uma caracterização física das personagens, uma história daquelas personagens. Elas começam para mim com nomes, os nomes dizem muita coisa para mim. Começam com nomes e depois, à medida que eu vou escrevendo, vou definindo quem é que elas são, o que é que elas estão a fazer. Às vezes surgem personagens inesperadas, coisas assim. E como lhes dás nomes? Olha, até agora, com as coisas que faltam e quando os rios se cruzam, os nomes eram muito importantes para a definição da personagem em si. No primeiro livro eu queria que fosse um nome composto feminino masculino. Não quis o típico Maria João ou Maria José, então fui para Ana Luís. Era muito importante para mim que houvesse esta dualidade, porque ela nunca sabe quem é o pai, então anda sempre nesta. Tudo para ela pode ser uma pista de quem é o pai e o nome para mim era importante que fosse. No caso de quando os rios se cruzam, eu queria um nome que tivesse muitas alcunhas, que pudesse ser muito desdobrado. Leonor é um desses casos. Tem Léo, tem Nonô, tem. O que é que estás a fazer? Não. E então, nesse caso, os nomes começaram daí. Agora, neste terceiro, eu pensei na história primeiro e depois fui em busca de nomes que batessem bem com os personagens. Ok, e Rita, agora a pergunta mais séria. Onde é que os gatos andam no meio disto tudo? Olha, um pouco por todo lado, a ver se roem plantas, mas não podem. Normalmente na secretária, ou sentados no meu colo, ou aqui a dormir neste sofazinho. Eles gostam muito de dormir aqui ao pé de mim. Ouvimos dizer que tens um pijama especial. Eu tenho um pijama especial, eu vou-vos mostrar.
Mas não olhem para a desarrumação, ok? Que isto está muito desarrumado. Vou só fazer assim. Revelação do pijama. Então, ele não é nada do outro mundo, na verdade. Ele é só um pijama muito normal, mas é quentinho. E como eu normalmente estou em processo de escrita no inverno, dá muito jeito. Pronto, é muito básico, mas o que é que eu gosto nele? Não é muito grosso, portanto é bom. E outra coisa que eu gosto é que isto passa muito bem por camisola. Portanto, se eu precisar de ir tipo a um Zoom ou assim, uma reunião, não vai parecer que eu estou de pijama. Por isso, eu valorizo muito este meu pijama que comprei há muitos anos e continuo a usar imenso. O que dirias à Rita que ainda não tinha publicado nenhum livro? Olha, para não ter pressa, sabes? Porque eu queria muito ser publicada antes dos 30, queria ser uma jovem escritora e tinha muito essa pressa e muito essa vontade, mas eu acho que as coisas ficaram bem como ficaram, o primeiro livro saiu na altura certa e acho que muitas vezes nós temos tanta ânsia de publicar as primeiras coisas que escrevemos que é importante lembrarmos do tempo, que o tempo é importante para maturar a história, é importante para maturar a nossa escrita, que nem tudo aquilo que nós escrevemos vai ser publicado ainda bem. Então é isso, eu acho que era isso que eu diria à minha versão mais nova. E acreditas nos signos ou no ocultismo? Adoro signos, adoro signos. Os signos são... eu gosto muito de pensar quais é que são os signos das minhas personagens também, foi uma coisa que eu não disse há bocado. E penso muito qual é a altura do ano em que vão sair os meus livros e que signo e que elemento é que os meus livros são. E em que signo é que vai sair o teu próximo livro? Touro. Sabes dizer alguma coisa noutra língua que não inglês? Sei falar italiano, mas tenho muita vergonha de falar italiano. Mas vou dizer uma palavra que eu adoro, que é a minha palavra favorita da língua italiana, que é dappertutto, que é por todo lado. Mas eles têm uma palavra só para dizer por todo lado, que é dappertutto. Adoro. E o que fazes para te divertir? Olha, várias coisas. Gosto muito de ler. Ler é o meu go-to para me divertir, para estar tranquila, para passar um tempo comigo. Também gosto de colorir. Ultimamente tenho colorido bastante aqueles livrinhos de colorir muito fofos. Estou com os meus amigos, passeio, vou ao cinema. Este ano tenho a resolução de ir pelo menos uma vez por mês ao cinema. Estou a cumprir. Olha, coisas muito normais, na verdade, de uma vida absolutamente normal. Como é a tua sexta-feira à noite de sonho? A minha sexta-feira à noite de sonho é no sofá. Se eu puder estar no sofá, de pijama ou de robe, com os meus gatos, com o Guilherme, ou a ler um livro, ou a ver uma série, é o meu plano perfeito. E que hobby sempre quiseste experimentar, mas nunca fizeste? Olha, cantar. Eu adorava saber cantar. Eu não sei, eu canto mal, ok? Tipo, eu estou a hobby de cantar. Não, eu canto muito mal, mas eu acho que teria vergonha de ir ter aulas de canto. Então, canto só no banho, pronto, olha. Qual é a melhor música que cantas no banho? Agora, ultimamente, ando a cantar muito Sabrina Carpenter, porque eu fui ao concerto dela em Londres, então estou tipo. A setlist toda da Sabrina Carpenter. Como personagem fictícia gostarias de passar o dia? Com a Janina de Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk, que é uma autora polaca, eu adorei aquela personagem. Acho que nos últimos tempos foi a que mais me impactou por ser tão diferente e tão bem construída. E eu adorava passar uns dias com essa velhota. E o que é que ultimamente tem entusiasmado? Olha, livros de colorir, música, mas sobretudo a série Severance. Eu estou louca, eu tenho montes de teorias, passo a vida no TikTok a ver teorias de Severance e estou muito entusiasmada para a terceira temporada. Por favor, não nos façam esperar 2 anos, é só o que eu peço. Então, Rita, se fosses descrever o teu próximo livro numa palavra, qual seria? Eu acho que ele é emocionante. E se este livro fosse uma cor, qual era a cor? Eu imagino assim como um verde, tipo um verde mais escuro, mas não muito escuro. Pronto, assim um verde intermédio, vamos dizer assim. Completa esta frase. Este livro é perfeito para quem? Gosta de dramas familiares. Eu acho que esta é a minha história mais familiar. E se este livro tivesse uma playlist, que músicas o retratariam? Ainda bem que perguntas, porque eu tenho toda uma playlist feita para este livro. Ainda está em construção, mas para já estamos assim numa mistura de Taylor Swift, como sempre, Sabrina Carpenter, temos Olivia Dean e temos o Charlie XCX. Tiveste algum momento em que pensaste que esta história não ia sair da gaveta? Não, na verdade não. Eu acho que esta história eu sempre soube que a queria contar, ao contrário do meu segundo romance, que teve assim um percurso um bocadinho mais atribulado mesmo. Do meu lado, eu não estava muito a acreditar naquela história ao início.
Com esta eu acreditei desde o primeiro momento e, aliás, quando a história surgiu eu só queria contá-la, sabes? Era a única coisa que eu queria fazer, estava muito obcecada e, portanto, eu soube que esta história ia ter muito potencial. O que é que os teus leitores vão encontrar de diferente neste livro face aos teus outros romances? Montes de coisas. Olha, este livro é o meu livro mais diferente até agora. Ele, além de ser, já não é contado na primeira pessoa, à semelhança dos meus primeiros dois livros, também não tem uma protagonista mulher jovem, ou seja, aqui nós vamos encontrar quatro personagens diferentes que dão voz a esta história, são quatro perspectivas, e também um narrador que conta esta história toda. Portanto, também temos saltos temporais, vai ser muito diferente dos outros livros. E o que é que te inspirou a escrever? Olha, esta história surgiu-me no Natal de 2023, em conversa. Contaram-me esta história, ou aquilo que inspirou esta história, no fundo. Contaram-me uma história de um homem que se apaixonou pelo enteado logo à primeira vista e que sempre quis estar presente na vida do enteado, mesmo quando já não estava casado. E eu pensei que queria muito contar uma história que tivesse esta premissa de uma relação entre padrasto e enteado que é positiva, ao contrário daquilo que nós normalmente conhecemos nas histórias e que os contos de fadas também nos trouxeram. Queria muito contar uma história desse amor entre pessoas que não partilham o sangue, mas partilham várias outras coisas. E o que é que dirias aos teus leitores que vão pegar no livro pela primeira vez? Para se prepararem, porque temos personagens muito fortes, todas as personagens são fortes neste livro, e acho que vão poder perceber muito mais sobre mim enquanto pessoa através deste livro do que nos outros dois, ao contrário do que pode parecer. O que é que aprendeste diferente no processo de escrita deste livro? Olha, que às vezes quando nós nos desafiamos as coisas correm bem. Os meus dois primeiros livros são semelhantes no sentido em que têm o mesmo tipo de protagonista, têm mais ou menos o mesmo tipo de relações familiares, são contados mais ou menos da mesma forma, ou seja, na primeira pessoa. E aqui eu quis mesmo desde o primeiro momento que fosse um desafio diferente e eu acho que consegui. E então vou sempre lembrar-me disso quando escrever, que é o desafio compensa. Última pergunta. Como é que te queres despedir? Olha, quero dizer várias coisas aos meus leitores. A primeira é desafiá-los a lerem este livro, eu acho que vocês vão gostar muito. A segunda é depois também vos desafiar a dizerem-me qual é que foi a vossa personagem favorita das quatro. E dizer-vos um até já, porque vocês podem ir ao meu Instagram ver as datas de lançamento. Eu vou andar aí pelo país a apresentar este livro, por isso venham ter comigo.